Essa é a história de como o maior exército da história romana marchou direto para a armadilha mais mortal e genial já concebida. 80.000! Esse é o número de corpos deixados num único campo de batalha ao pôr do sol, no dia 2 de agosto de 216 a.C. Uma carnificina numa escala que a gente quase não consegue imaginar. O historiador romano Tito Livio descreveu assim a cena de horror da derrota mais catastrófica da história de Roma. É de arrepiar. Fica a pergunta: como que o exército mais poderoso da época foi simplesmente aniquilado por uma força menor? Para a gente desvendar essa obra-prima militar, a gente precisa primeiro entender as mentes por trás dos exércitos. E se análises como esta despertam interesse, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações, assim fica por dentro das próximas histórias. Bom, vamos lá. Anos dentro da Segunda Guerra Púnica, depois de atravessar os Alpes, o general cartaginês Aníbal já tinha imposto derrotas assim impressionantes, humilhantes mesmo a Roma. E qual foi a resposta de Roma? Juntar um exército colossal, mais de 86.000 homens. O problema? O comando. Estava perigosamente dividido entre dois cônsules que, pasmem, alternavam o poder diariamente. Um era cauteloso, o outro imprudente. Uma receita pronta para o desastre. E do outro lado estava ele, Aníbal. Um verdadeiro gênio militar. Ele entendia que a força de Roma era também a sua maior fraqueza. Aníbal não planejava lutar contra o exército romano. Ele planejava lutar contra a mente dos comandantes romanos. Então Aníbal não apenas encontrou um campo de batalha, ele projetou um. Perto da vila de Canas, ele escolheu o terreno com um cuidado meticuloso, transformando a própria paisagem em uma de suas armas. Olha só o que ele fez. Usou o rio para proteger um flanco, o sol da manhã para cegar os inimigos e até o vento para jogar poeira nos rostos dos romanos. Ele acumulou todas as desvantagens possíveis contra Roma antes mesmo da primeira espada ser levantada. Se olharmos para os números, a infantaria romana era esmagadora, o dobro da de Aníbal. Mas o segredo, a chave da batalha, estava em outro lugar, na cavalaria. E ali, Aníbal tinha uma superioridade que seria decisiva. O plano de batalha dele era algo completamente fora da caixa. Desafiava toda a lógica militar da época. Ele ia basicamente transformar a maior força de Roma na sua própria destruição. Chegou o dia da batalha, e quem estava no comando? O impetuoso Varrão. Ele olhou, viu a força menor de Aníbal e ordenou uma formação maciça, bem profunda para esmagar o centro cartaginês. Ele mordeu a isca. E aí o plano se desenrolou em 4 fases. Perfeitas e aterrorizantes. Cada passo foi friamente calculado para atrair os romanos cada vez mais para dentro. A agressividade deles foi a arma que Aníbal usou contra eles mesmos. E as legiões romanas, a maior força daquele exército, se tornaram sua própria tumba. Eles ficaram tão espremidos, tão compactados, que mal conseguiam usar as espadas. Estavam presos, cercados por todos os lados, sem saída. O que se seguiu foi um massacre. Um dos dias mais sangrentos de toda a história militar. Um exército inteiro foi praticamente varrido da face da terra em questão de horas. Depois de uma vitória tão completa, o comandante da cavalaria de Aníbal, Maarbal, chegou para ele e disse para marchar sobre Roma. Era a chance, mas Aníbal se recusou. Por quê? Bem, ele não tinha equipamento de cerco, seu exército estava exausto e Roma era uma cidade gigante, fortificada, com centenas de milhares de pessoas e outros exércitos ainda ativos. O espírito de Roma não quebrou. Muito pelo contrário, eles começaram a reescrever a história, a transformar um desastre absoluto num conto de heroísmo. A culpa, claro, precisava cair em alguém. O cônsul que sobreviveu, Varron, foi o bode expiatório perfeito. Mas e Emílio Paulo, o cônsul aristocrata que morreu no campo de batalha? É aqui que a gente vê como a história é, de fato, escrita. Os historiadores antigos, especialmente Políbio, criaram uma narrativa heróica para Paulo. Mas hoje, essa história é muito questionada. Muitos historiadores modernos veem isso como uma manobra política para proteger a reputação de uma família poderosa. Canas foi uma derrota horrível, sem dúvida, mas ensinou a Roma uma lição vital. Eles nunca mais enfrentaram Aníbal nos termos dele.
Nunca mais. Essa derrota forçou a estratégia romana a evoluir, e isso levou à ascensão de um general que finalmente podia se igualar a Aníbal, Cipião Africano. O duplo envolvimento de Aníbal em Canas. Isso continua sendo uma aula de tática. É estudado em academias militares até hoje, uma verdadeira obra-prima. No fim, a história de Canas não é só sobre uma batalha. É sobre como uma nação pode perder no campo de batalha e ainda assim vencer a guerra. E no processo, controlar a narrativa por milênios. Fica a reflexão: quem realmente escreve a história? Compartilhe o que pensa nos comentários.